Pelé terminou a sua carreira, deixou um legado de uma torcida multiplicada, de um prestígio internacional conquistado, mas do ponto de vista de formação de elenco, criou-se uma enorme lacuna e uma eterna esperança de que aparecesse logo um sucessor para Sua Majestade o Rei. Foram décadas em que o Santos chegou ao título apenas pontualmente. Os meninos da vida ganharam em 78 e ganhamos em 84 com um time que já não tinha mais aquele DNA dos jovens garotos, já eram jogadores veteranos que estavam no Santos. Depois disso o time só renasce efetivamente já no ano de 2003, quando conquista o Campeonato Brasileiro, formando uma geração de jogadores que galvanizou a opinião pública, comandados pelo Diego e pelo Robinho. Depois disso, o Santos voltou à estrada poeirenta da mediocridade, vendemos todo o elenco do Santos, campeão do Brasil em 2003, e o Santos voltou a trilhar um caminho de muito pouca relevância no futebol. Nós entendemos de que poderiam ser úteis ao Santos se emprestasse uma visão um pouco diferente da visão quase sempre amadora da maioria dos clubes brasileiros até então. Há uma explicação mais ou menos óbvia. Os clubes nasceram de um encontro de amigos de bairro ou de uma colônia de imigrantes da maneira mais informal possível no início do século passado. O dono da caminhonete era o agente de transporte, botava os jogadores na carroceria e enfrentava outro time num terrão qualquer. O dono da farmácia era o departamento médico do clube, fornecia gelol e band-aid. E o dono do bar era o fornecedor do combustível, da cerveja, para afogar as mágoas na derrota ou para festejar as vitórias. Era uma estrutura eminentemente amadora e precária. Quando veio o profissionalismo a partir dos anos 30, na relação entre o clube e os jogadores, as direções continuaram ainda vivendo aquela atmosfera quase que amadorista. Até mesmo por conta da legislação, que em sendo os clubes entidades sem fins lucrativos, os seus dirigentes não podem ser remunerados. Isso criou um caldo de cultura em que o presidente é um voluntário, um herói, que já está bem de vida ou pretende ficar rapidamente, que tem intenção de fazer uma carreira política e tornar o seu nome popular. E normalmente leva de contrapeso para esses objetivos um conjunto de diretores, sobrinhos, amigos, colegas de bairro ou de movimento político. Resultado, o profissionalismo em que o futebol está absolutamente inserido era tocado por gente que não tinha nada de profissional, que dava uma contribuição voluntária e eventual na gestão dos interesses do clube. Acontece que o negócio do futebol foi se transformando em alguma coisa exponencial. Não há nenhuma outra atividade humana que consegue concentrar a atenção programada de 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo, senão o futebol. Uma final de Copa do Mundo é vista por 3 bilhões de pessoas num momento programável, quando se cancela o dentista, se adia a reunião, se dá o cano na namorada e se coloca em frente à televisão para ver a decisão de uma Copa do Mundo. Portanto, atenção absolutamente fixada durante 90 minutos, pouco mais, pouco menos, no espetáculo que vai se desenvolver aos seus olhos. Portanto, passou a ser o futebol um instrumento de comunicação como até então jamais se pensara no planeta. E as empresas descobriram isso, a FIFA descobriu muito bem, as confederações têm perfeita consciência desse potencial de riqueza que o futebol gera. Mas os clubes ficavam meio como contrapeso nesse processo. Muitas vezes dirigidos sem princípios de gestão consagrados, a palavra governança corporativa tão em moda no mundo dos negócios era objeto da mais absoluta ignorância por parte de uma grande parte dos nossos dirigentes. Nós achamos que havia espaço para a gente promover o Santos a um outro patamar mais condizente com a sua história.
havia a possibilidade de a gente profissionalizar o clube. E isso é essencial para que o clube tenha perenidade no processo de gestão. Um sobrinho que eu nomei diretor é uma figura dificilmente demissível sem que houvesse um atrapalho familiar. Fazer isso com um amigo é provavelmente colocar em xeque uma relação de amizade de décadas. E como cobrar mais se o diretor não é remunerado? Era uma situação contraditória. Nos primeiros 2 anos de gestão, tivemos um modelo híbrido, em que tínhamos um comitê de gestão formado por profissionais com o nível daqueles que eu relacionei aqui, uma estrutura de gerência essencialmente profissional, mas ainda convivendo com a figura do diretor, que não tinha maiores compromissos, senão a paixão que ele devotava pelo clube. Cuidamos de mudar os estatutos do Santos e tornar um instrumento que garantisse, daqui para frente, a continuidade de um processo administrativo transparente, confiante e profissional. Hoje o Santos é um clube administrado profissionalmente em todos os seus setores. A gente começou um processo de montar, ao mesmo tempo, um elenco que fosse competitivo e, ao mesmo tempo, realinhar as finanças do clube, que sofriam um processo de inadimplência absolutamente insuportável, que levaria provavelmente o Santos a uma situação de pré-falimentar num espaço de tempo muito curto. Bom, a gente parte do pressuposto de que gestão não é uma atividade imperial. O presidente pode tudo, manda tudo, resolve tudo, escala o time, bate, escanteio e cabeceia na área. O presidente tem que ter capacidade de liderança para comandar um grupo de pessoas comprometidas com um objetivo comum. Nós, eleitos, assumimos o compromisso, primeiro, de implantarmos no clube os processos de governança corporativa, hoje tão necessários em qualquer grande empresa. O presidente é o líder, tem o poder de aprovação veto, mas não decide sozinho. As nossas decisões são sempre colegiadas. Nosso comitê de gestão tem 9 pessoas, eu sou um voto entre 9. E se o resultado de uma determinada questão gerar uma polêmica e terminar 5-4 para uma das ideias, no exato momento em que isto foi apurado, vira 9-0. Todos solidariamente compram a ideia que prevaleceu. O presidente e o vice, evidentemente, fazem parte da gestão. Preciso lembrar também que o futebol, além da gestão, é uma atividade coletiva, intrinsecamente coletiva. A evolução física valoriza a transpiração, a ocupação de espaços e a velocidade. É evidente que tudo isso com técnica, porque sem ela a gente tem um bando de corredores que se matam em campo e não desenvolvem a eficácia dos seus objetivos. Os atletas percorrem média de 9 a 11 quilômetros por partida, somente 1/3 desse tempo andando. E já não se fazem mais os craques apenas com talento. Os craques brilharem, todo o time precisa correr. A união e o foco do grupo no mesmo objetivo são fundamentais para uma conquista. Essa ideia, na verdade, não é nova. Quando o Santos viveu o seu período mais glorioso, na década de 50 e 60, se tínhamos de um lado o Pelé desequilibrando as partidas, nós tínhamos outros 10 jogadores que faziam um contraponto para que o Pelé pudesse brilhar. O Santos não foi o Santos que todos conheceram, não houvesse o Coutinho, o Zito, o Pepe, o Gilmar, o Mauro e outros craques ajudando a compor o elenco, posto que o futebol é uma atividade coletiva. Alguns dados que talvez lhes interessem para as conclusões que a gente vai bater no final. Nós assumimos em 16 de dezembro de 2009 um time absolutamente desvalorizado e com fraco desempenho, tanto que ainda na última rodada corria o risco de rebaixamento.
A administração era um modelo tão amador que quando eu pedi aos antigos gestores uma cópia do fluxo de caixa, me olharam como se eu estivesse falando em aramaico. Não tinha ideia do que era fluxo de caixa. O Santos não tinha fluxo de caixa. Se eu falasse cash flow, então, provavelmente eu seria deportado. 72 milhões de reais em dívidas vencendo a curto prazo. O Santos, nos últimos 2 anos, 2008 e 2009, conseguiu a proeza de acumular um prejuízo operacional mensal de 2 milhões de reais, que se acumulava e que gerava uma dívida que foi financiada com empréstimos em banco, com o aval da antiga administração, que tem propriedades e tem dinheiro para poder funcionar como avalista. Mas era um saco sem fundo. Você tinha que vender atleta para recompor o buraco do caixa, você tinha que pagar juros e você tinha que cuidar da regularidade dos compromissos que o clube assumia. Resultado, dia 16 de dezembro, no meu primeiro dia, era o dia do meu aniversário, eu assumi o Santos às 4 horas da tarde, o financeiro trouxe a posição do caixa. Eu tinha que conseguir 5 milhões e 800 mil reais em 48 horas, sob pena do Santos perder todo o seu elenco, que não se recolhia fundo de garantia há mais de 6 meses, salário de outubro e novembro e o 13º não haviam sido pagos, a conta do supermercado não era paga há 3 meses, de tal sorte, não fosse os jogadores estarem de férias, eles iam passar fome no CT do Rei Pelé, que não tinha comida para botar na mesa. Estava na hora de eu pensar um pouquinho e renunciar algumas horas depois da posse. Mas achei que aquilo era um desafio e a minha vida foi criada sobre o sol do desafio, e eu sempre gostei de enfrentá-los. Por um milagre, mais uma vez, talvez a presença divina tenha ajudado, consegui os 4 milhões e 800, nos 5 milhões e 800, numa operação que realmente o dinheiro caiu do céu. E com isso regularizamos o primeiro foco mais agudo do incêndio. Mas tínhamos outros 70 milhões para pagar até o fim de janeiro, ao mesmo tempo que precisamos ter um elenco para disputar o Campeonato Paulista. O que aconteceu? Efetivamente, as fontes de receita estavam estagnadas, parcerias muito discutíveis tinham sido feitas no ano anterior pelo fatiamento de uma cesta de jogadores em troca de alguns caraminguás para pagar algum risco de quebra de caixa mais grave. Tínhamos um estatuto antidemocrático que permitia reeleições indefinidas e que proibia o sócio de votar, senão depois de 3 anos de contribuição, o que é um absurdo. O direito mais primitivo do cidadão é o voto, é a maneira que ele se faz presente no processo decisório. A ele era proibido votar antes de 3 anos de contribuição, sendo que o Santos não é um clube social. O Santos não tem piscina, nem quadra de bote, nem mesa de ping-pong para oferecer aos sócios. É só pela paixão que alguém é sócio do Santos. E você exigir desse voluntário, desse herói, pagar 3 anos para só então exercer o direito de voto, era não querer ter mais sócio para que o clube ficasse à mercê das mesmas pessoas que comandavam o clube como se fosse uma barraca de prata. Tínhamos uma posição muito discreta em relação aos outros clubes, as entidades esportivas e as autoridades em geral. Os desafios. Tínhamos que contratar uma comissão técnica, tínhamos que recuperar o elenco e valorizar as categorias de base nesse cenário financeiro que eu desenhei. Mais de 10 milhões de dívidas contratas, 43 milhões de empréstimos. Era necessário para a gente enfrentar isso, ampliar as fontes de receita a curto prazo, profissionalizar as áreas mais importantes do clube, iniciar os esforços para refazermos o estatuto e torná-lo democrático, recolocarmos a marca de Santos nos patamares de mercado em termos de valores e visibilidade. E principalmente tomar o marketing agressivo e a comunicação proativa. Eu me lembro que logo que a gente assumiu,
no meu primeiro contato com os presidentes dos outros clubes, os 3 presidentes me recomendaram firmemente que tomasse cuidado com os jornalistas, porque a imprensa normalmente pega as palavras ditas e as transforma e acaba criando mais problema do que vantagem. E eu resolvi ousar, resolvi discordar do conselho que me deram. Eu tenho a consciência de que o Santos é uma sociedade que pertence aos sócios. São eles que me elegem ou me destituem. Portanto, são eles os donos do clube. E tenho, por outro lado, a consciência que o torcedor é o meu cliente. Não há empresa que sobreviva se não der satisfação do que faz aos seus clientes. Se não tiver ouvidos para escutar as suas necessidades, as suas vontades e as suas paixões. E, obviamente, sabê-las, temperá-las à luz da razão. Então, nós entendemos que este raciocínio e essa convicção haveria de ser o fio condutor do mandato que a gente se iniciava. Passei a atender a todos os jornalistas. A maneira mais simples, mais fácil e mais barata de me comunicar com o cliente é através da notícia, através do jornalista. Nunca deixei de atender a nenhum jornalista nesses 2 anos e meio que eu estou no Santos. Tive que mudar algumas vezes o meu celular, porque se confundia, às vezes, disponibilidade com rendição. Havia jornalistas de Rondônia que me ligavam às 2 horas da manhã, hora nossa aqui, para perguntar se fazia sentido a notícia que o Ganso tinha sido vendido. Ou era um jornalista da Espanha, perguntando se o Neymar ia para o Barcelona ou para o Real Madrid. Tive que mudar o número. Hoje a Camila Marinovski, jornalista, é minha assessora, ela recebe as ligações e não deixo de responder e atender a todas as demandas, não porque eu sou bonzinho ou porque eu quero ser popular, é porque eu acho que isso serve ao Santos, é a maneira que eu tenho de me comunicar com os meus clientes. Bom, o preenchimento dos cargos tive que levar em conta a expertise e a experiência pessoal dos cargos importantes na área pública e setor privado que formaram o nosso comitê de gestão. Contratação de profissionais de competência comprovada e conhecimento da realidade do clube e do futebol brasileiro. Vocês ouviram há poucos minutos atrás as palavras do Neto, nosso gerente de marketing. Um homem que, a parte de ser um santista apaixonado, é um profissional de marketing de primeiríssima qualidade. E chegou à posição que tem, menos pelo fato de ser santista e muito mais pela sua competência explícita que nos levou a receber o prêmio aqui nesse evento. É importante a gente lembrar que o grupo de futebol é diferente de outras atividades empresariais. O sócio de uma empresa objetiva, no fim do ano, receber dividendos por conta do lucro gerado nas suas contas correntes. O sócio de um clube de futebol não tem essa pretensão. Ele quer ver a sua remuneração e a contrapartida do dinheiro que ele paga resultando em títulos, em gols, em espetáculo, em valorização do amor próprio, do orgulho de usar a camisa do clube andando pelas ruas e não ser objeto de chacota ou de maledicência. Este é o norte. Portanto, não dá para você administrar um clube apenas com olhos no fluxo de caixa, sem que você tenha sensibilidade para os anseios últimos dos verdadeiros donos que são os sócios. O amor e a fidelidade de milhões de torcedores e milhares de associados é o combustível que nos move dia a dia. Só que a frieza dos números de uma gestão responsável, e eu adotei um princípio pétreo que vale para a minha vida, vale para a minha empresa e vale para o Santos, e certamente vale para todos os cidadãos responsáveis, que é não gastar mais do que se arrecada. Quem gasta mais do que se arrecada, como se fez no passado, ou se torna inadimplente, ou tem que vender a trata, vender matéria-prima, para cobrir os buracos da irresponsabilidade deixada no caixa. Então nós temos um princípio, estabelecemos um teto de remuneração salarial,
Os jogadores que estavam acima dessa linha tiveram que se readaptar à nova realidade e, sem dinheiro para contratar, trouxemos alguns poucos atletas que não estavam muito valorizados nos seus clubes e efetivamos um conjunto de jogadores que vinha da base e que no ano anterior esquentavam mais o banco de reserva do que participavam direto das batalhas. Isso vale especialmente para o Neymar, para o Ganso e para o André, os três atacantes. Tínhamos que contratar uma comissão técnica permanente. É muito comum, o Santos tinha vivido essa experiência, contrata-se um grande treinador e ele traz o seu próprio staff, que inclui muitas vezes até o nutricionista. Nós achamos que isso não era razoável. Quando o treinador sai e leva o seu staff, o clube fica órfão. Entendíamos que tínhamos que ter uma comissão técnica permanente, acrescida de 2 ou 3 jovens de confiança do técnico, mas que a estrutura permanente fizesse o seu trabalho independentemente de quem ia conduzir o time no campo. Pensamos no nome do Dorival Júnior, que tinha tido uma carreira vitoriosa, tinha sido campeão por todos os times que passaram e tinha acabado de levar o Vasco de volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Tive um diálogo absolutamente franco com o Dorival quando eu o conheci pela primeira vez. Nos encontramos no Rio de Janeiro, eu disse para ele quais eram os objetivos, garanti a ele que eu não minto, minha história de vida não é construída de mentiras, falo a verdade e tenho coragem de falar quaisquer que sejam as circunstâncias. E tinha informações de que ele também era do mesmo estilo. Ele era um sujeito de convicções firmes, um sujeito sério e um profissional obcecado em ganhar e valorizar os jovens jogadores que poderiam ser lançados. Estabelecemos o teto salarial, aproveitamos o Neymar e o Ganso, que eram reservas durante boa parte de 2009, carimbamos algumas revelações em outros clubes, como o zagueiro Bruno Rodrigues, que brilhava na Portuguesa, o lateral Alexandre, já era da seleção de base, do Atlético do Paraná, o Danilo, o lateral direito do América, e outros tantos que eu não vou citar para não ficar enfadado. Contratamos alguns atletas de qualidade que estavam sem condições de oportunidade em seu time, como o zagueiro do Paulo do Esporte e o Haroldo de São Paulo. E reaproveitamos os atletas que saíram da vida absolutamente desacreditados, como o Wesley e Adriano. Apostamos que eles já tinham tido capacidade de recuperar sua confiança e desenvolver plenamente o seu futebol. Aí surgiu o primeiro desafio, em que a ousadia tinha que aparecer. Nós sentimos que esse elenco, que começara bem o Campeonato Paulista, ainda não tinha experiência e musculatura suficiente para poder se candidatar ao título. Era importante que a gente trouxesse um nome que fosse rigorosamente exemplar em termos técnicos e em termos de formação de um clima diferente de um vestiário comum de um clube de futebol. Deduzimos que o Robinho, que andava macambuzo no banco de reservas do Manchester City, mas que tinha dado alegrias incomensuráveis aos santistas e que ambicionava disputar a Copa do Mundo da África, provavelmente não seria chamado se estivesse no interior friorento da Inglaterra. Fizemos a operação de trazer o Robinho. E trazer o Robinho só se transformaria em algo viável de um clube que devia o que devia, sem dinheiro no caixa, se a gente usasse a criatividade. E imaginamos que o Robinho tinha um potencial de imagem passível de interessar as agências de propaganda com seus clientes. E assim, o Robinho veio com um salário europeu menor que ele ganhava lá, porque ele estava desesperado para voltar, mas certamente muito acima do padrão do futebol brasileiro e muitíssimo acima daquilo que a gente achava que podia pagar. Ele se autofinanciou de toda a remuneração recebida pelo Robinho no empréstimo que foi de graça. O Santos deve ter respondido por algo de 15% apenas. E o Robinho mudou a cara. O Robinho trouxe a sua experiência, ajudou a formar a cabeça do Neymar, do Ganso, do André, deu confiança. Todo mundo lembra, no primeiro semestre de 2010, essa linha do Santos era praticamente imarcável.
pareciam zumbis, cruzando a área de todos os lados, quando se menos esperava, aparecia um deles para concluir, e goleadas históricas foram novamente registradas pelo Santos. Trazer o Robinho não era simplesmente um reforço técnico importante, mas era uma ação de marketing. Nós até então não tínhamos patrocínio na camisa principal. Tínhamos cedido nosso espaço para uma entidade de preservação da natureza, a WWF, simplesmente para não deixar a camisa totalmente branca. Com a vinda do Robinho, nós movimentamos o mercado da comunicação. O Robinho era um ícone, o Robinho era um ídolo e era um alavancador da imagem do Santos, especialmente combinada com os jovens Robinhos que estavam nascendo naquela época. E a chegada do Robinho também foi um espetáculo midiático. Era dia 2 de fevereiro, um sol inclemente, primeiro dia de aula, uma segunda-feira, em que as crianças voltavam aos bancos escolares. Ao meio-dia, no calor da Baixada Santista, eis que desce um helicóptero no gramado, o estádio com 12 mil pessoas ocupando todos os lugares. Tinha tido um show do Chorão e dos seus colegas, o grupo Charlie Brown, e desce um helicóptero do céu, salta o aparelho Rei Pelé, que abre a porta para o príncipe Robinho adentrar no gramado da Vila Belmiro. Haviam mais de 400 jornalistas do mundo todo esperando esse acontecimento, que rodou as páginas dos jornais de todo o mundo. Era o assoprão primeiro que nós tínhamos que montar para que o clube fosse competitivo. Resultados desta política. Em 2010 conquistamos o Campeonato Paulista e conquistamos a Copa do Brasil, com um recorde de gols. 180 gols na temporada. Esse número é muito significativo, porque eu me lembro que meu pai me contava que em 1927 a 1929, o Santos foi o primeiro clube paulista a romper a barreira de 100 gols num ano. Nós voltamos a repetir a história com 80% de acréscimo. 180 gols marcados no mesmo ano. O Santos não conquistava um título nacional e outro estadual no mesmo ano, desde 1968, época áurea ainda do Pelé. A conquista do Paulista no ano seguinte e do tricampeonato da Taça Libertadores da América, depois de 48 anos de espera. O Santos representou o futebol brasileiro no Mundial do Japão e, mesmo tendo perdido de uma maneira clara e cristalina o Barcelona por 4-0, nós fomos um dos dois melhores times do mundo naquele ano. A conquista desse ano do tricampeonato paulista pela terceira vez na história. Um clube de São Paulo não conquistava esse título desde 1969. E quebramos aquela maldição folclórica que diz que os clubes, nos seus centenários, não ganham títulos. A gente começou o ano de centenário com o título de campeão paulista. E ainda temos chance de manter a média de um título a cada 6 meses, desde que nós assumimos. A cada 6 meses o Santos ganhou um título importante desde que nós assumimos. Nós vamos disputar o segundo jogo da Recopa, o vencedor da Libertadores de 2011, com o vencedor da Copa Sul-Americana, agora no dia 26 de setembro, contra a Universidade do Chile, com quem empatamos lá em Santiago. Portanto, com chance efetiva de ganharmos um título no segundo semestre, mantendo a média de um título a cada 6 meses. Tivemos uma vitória também importantíssima. De acordo com uma classificação, resultado de uma pesquisa no início dos anos 2000, haviam na distribuição de cotas de televisão os clubes chamados Grupo A, formado pelos que mais torcida apresentavam: o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo. E o Santos não era desse grupo, também não era do Grupo B, formado por times com características mais regionais. O Santos era um ponto fora da curva, ele era um Sub-A ou um Super B, ganhava menos que os grandes e ganhava mais do que os times médios. Nós conseguimos finalmente incluir o Santos no grupo dos 6 clubes considerados pela Globo e pelo Ibope
de dimensões nacionais, que são Corinthians e Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Vasco, com Flamengo e Corinthians num patamar um pouco acima, dado ao tamanho expressivo da sua torcida e da sua audiência. O Santos antecipa a renovação dos contratos de publicidade e aumenta os valores de patrocínio em 500% em relação a 2009. É um dos poucos times brasileiros que neste ano vendeu todas as suas cotas de patrocínio em uniforme desde o começo do ano. O centenário dos Santos teve a maior repercussão entre as comemorações desse esporte do Brasil. Uma ação de marketing extremamente inteligente, promovemos uma fantástica pelada no gramado da Vila Belmiro, em que 100 crianças escolhidas ou sorteadas entre filhos de sócios e crianças carentes enfrentaram os 11 titulares do Santos num verdadeiro happening futebolístico que terminou com um enorme bolo de aniversário. Eu estava do lado de uma das minhas filhas, eu tenho 6, essa especialmente ordeira e preocupada com os caminhos naturais da higiene e da limpeza. Logo depois que acendeu a vela, aconteceu o que para mim era óbvio: a guerra de pedaços de bolo que o Neymar começou. E daí a 3 minutos o bolo virou objeto de arremesso, todo mundo saiu com a cara lambuzada e as migalhas do bolo se espalharam pelo gramado. E minha filha dizia: "Ai, como é que você permite isso? Vai ter jogo amanhã?" Eu falei: "Pô, futebol é espetáculo, futebol é alegria. Passa um aspirador aí e o bolo vai embora." Mas esse episódio gerou também uma cobertura de mídia fantástica. Lançamos um livro 100 anos de futebol arte, que está entre os mais vendidos esse ano. Fizemos a estreia do filme 100 anos de futebol arte. Um filme que já vendeu mais de 30 mil cópias, já participou e foi premiado em festivais, que para quem gosta não só de futebol como esporte, mas quem gosta da emoção gerada pelo futebol, sugiro que tenham acesso. Aluguem ou comprem e levem uma caixinha de lenço de papel, que normalmente mesmo, não sendo santista, as pessoas ao final choram do lado humano que o filme mostra de uma maneira exemplar. Bom, conseguimos também, em função da mudança de imagem em relação à confederação, uma pretensão que já tinha mais de 40 anos. O Santos havia sido campeão brasileiro e representado o Brasil na Libertadores como tal, na época em que os campeonatos eram organizados pela antiga CBD. Por razões que eu desconheço, só era considerado campeão brasileiro aqueles que ganharam o título depois da constituição da CBF. Não nos parecia justo, primeiro, porque não recusamos o título de campeões mundiais com a seleção com a camisa da CBD. 58, 62 e 70 era a CBD, que era a entidade de futebol brasileiro. Fizemos um movimento, contratou-se um dossiê volumoso, extremamente convincente, que abrigava os interesses do Santos, do Palmeiras, do Botafogo, do Cruzeiro, do Bahia e, salvo engano, do Fluminense, em que se demonstrava, com recortes de imprensa, com depoimentos, com as palavras dos dirigentes, que os títulos brasileiros dos anos anteriores à criação da CBF eram realmente títulos brasileiros. Resultou de que o trabalho foi entregue em mãos do presidente da CBF, que acabou levando os seus departamentos técnicos e outorgando, com atraso de 40 anos, as 7 medalhas restantes que o Santos não tinha. De tal sorte que o Santos é legítima e oficialmente reconhecido como octacampeão brasileiro. Tem um caso, se vocês tiverem um minutinho, é interessante, que nós preparamos um audiovisual com depoimento do Ademir da Guia, do jogador do Cruzeiro, do Tostão, do Botafogo. O presidente da CBF assistiu e no final o vice-presidente do Botafogo de um lado, o vice-presidente do Cruzeiro do outro. Eu disse: presidente Ricardo Teixeira, o time desse senhor gerou um dos mais notáveis jogadores de futebol do mundo, do ponta direita Mané Garrincha. O time desse outro senhor gerou um dos mais inteligentes atletas que ganharam o título mundial pelo Brasil, o Tostão. E o meu time abrigou o melhor jogador de todos os tempos, o Pelé. Acredite o senhor, os 3 são campeões do mundo.
e nenhum é campeão brasileiro. Isso tem lógica? Não. E eu acho que isso talvez tenha sido o argumento final que fez com que a CBF reconhecesse. Bom, outros destaques. Mudanças pontuais nas condições técnicas, fortalecimento da filosofia de revelação de talentos na categoria de base. Eu estou aqui em frente ao Antônio Lopes. Quero te dizer, que eu nunca dei um único palpite na escalação do time. Não tenho a pretensão de dizer para o município, caia para a esquerda, alce bola na área, porque eu sou presidente do clube e o treinador profissional que entende e vive o campo é ele. Então, o Santos tem uma comissão técnica que é absolutamente soberana na indicação e na aprovação dos jogadores que devem vir ou que devem sair. A gente simplesmente procura viabilizar os desejos e as necessidades da comissão técnica. Revisão das parcerias e maior preservação das percentagens de grupo dos atletas de base. Quando eu assumi, o Santos tinha em média 49,8% dos direitos econômicos dos jogadores da sua base. Era festa de babete. Todo mundo bicava um pedaço e o Santos acabava minoritário, ele que investia na formação e na qualificação do futuro profissional. Hoje esse percentual é no mínimo 73% do Santos. Os 27 restantes podem ser rateados entre a família do atleta e seus empresários. Contratamos a Rainha Marta, recontratamos e conquistamos a segunda Libertadores feminina. Montamos um time a grupo de futsal durante 2011, com o craque Falcão, o melhor do mundo das quadras, e outros 6 atletas que servem à seleção brasileira. E conseguimos o título do campeão brasileiro sem nenhuma tradição no esporte. Muitos haverão de perguntar, e por que terminou? Em cima do princípio de que eu não gasto mais do que arrecado, nós entramos no futebol de salão viabilizado o seu custo com o patrocínio na camisa. O patrocinador, depois de 2 meses, transformou-se numa figura de inadimplência. E o Santos teve que tirar dinheiro do próprio caixa para bancar o time campeão brasileiro. Achamos que não resiste. Atividade fim do Santos, criar o Santista a ser sócio e a torcer pelo peixe, não é nem o futebol feminino, nem o futebol de salão. É o futebol de campo. E não podemos desviar o nosso foco. Infelizmente, tivemos que terminar com o time que custava alguma coisa como 8 milhões de reais por ano. Estruturação e pioneirismo na montagem de movimento de uma área focada em gestão de carreiras. Isso é importantíssimo de descontar. Quando veio a primeira sede em cima do Neymar, no Chelsea, da Inglaterra, a proposta dos ingleses era mirabolante. Pretendiam, entre outras coisas, ajudar a família, empregar o pai, a mãe, a irmã do Neymar, oferecer ensino, cuidar da imagem dele e oferecia o pagamento da multa liberatória, que era 35 milhões na época. E eu resisti. Eu disse não. Tive a coragem, a insanidade ou ousadia de perceber que 35 milhões de euros não iam mudar a história do Santos. Provavelmente esse dinheiro seria consumido no pagamento das dívidas que nós havíamos herdado e que já tínhamos equacionado, ou em contratações que muitas vezes acontecem equivocadas. Bati o pé e contrapropus ao Neymar que a gente iria cuidar da carreira dele no Brasil. Iríamos estabelecer um sistema profissional de acompanhamento de um jogador que já era um craque e iríamos cogitar a transformação dele num ídolo. O ídolo e o mito são perenes, não depende, não tem prazo de validade. O Pelé é um jogador que até hoje ganha em cima da sua imagem. Então, trabalhar um atleta com o potencial do Neymar tinha que ser objeto de uma ação profissional e montamos um plano de organização de carreira. Os filhos do Neymar em 2010, diante do acesso do Chelsea em 2011 foram os 4 meses mais complicados da minha vida. O assédio dos 2 grandes espanhóis era alguma coisa de enlouquecer qualquer mortal. Eu, durante 4 meses, continuei dizendo não, não e não. As pessoas não acreditavam que eu estava falando sério. Houve um veículo que publicou na primeira página que o Neymar tinha sido vendido no Barcelona. E não foi. 15 dias depois, publico na primeira página que o Neymar tinha sido vendido pelo Real Madrid.
também não foi. E nas duas notícias não tiveram cuidado de perguntar para mim se eu tinha vendido ou não o Neymar. E a resposta, obviamente, seria não, como aconteceu. O Neymar até hoje jogando no Santos e cada vez mais prestigiado em termos internacionais. Para manter o elenco vencedor, é preciso uma receita relativamente simples. É preciso reforços emblemáticos, poucos, mas é preciso, como o Elano, que tinha uma história no Santos e nos ajudou a conquistar o Paulista e o treino Libertadores. O Borges, que veio para o Santos e foi artilheiro do Brasileiro de 2011. E o importante é mesclar esses jogadores mais rodados com as jovens revelações que aos poucos vão entrando no time principal. Esse é o DNA do Santos. Desde 1955, quando já me dava por gente, eu vejo o Santos ter sucesso quando valorizava jogadores formados na própria base. A base do Santos talvez seja o foco mais importante do nosso investimento e da nossa atenção. Temos a oportunidade, um menino ainda com 16 anos, que começa a entrar aos poucos no time e tem demonstrado um potencial absolutamente fantástico. No comando do treino de Muricy Ramalho, um dos técnicos mais vencedores da história do futebol brasileiro, no Santos já conquistou 2 Paulistas em Libertadores e acabamos, há 30 dias atrás, de renovar o seu contrato até 2013. E o Muricy é um treinador em que eu tenho a mais absoluta confiança, porque eu e ele temos uma característica em comum. A gente fala a verdade e a gente não tem medo de falar. Se eu tiver alguma queixa, alguma reclamação, eu falo direto com o Muricy e a mesma coisa ele faz comigo. 33 meses depois que a gente assumiu, ganhamos 5 títulos conquistados no profissional, 1 a cada 6 meses, 3 no feminino, 1 no futsal e mais de 10 em todas as categorias de base. As dívidas não foram quitadas ou os empréstimos renegociados. Ampliamos as folhas de tal sorte que eu não preciso vender jogador. O meu orçamento anual não contempla 1 centavo de venda de jogador. É possível que tenhamos que vender quando a vontade do atleta predomina e os interesses do clube são resguardados. Foi assim com o André, foi assim com o Wesley, foi assim com o Jonathan. Mas em princípio o Santos não é um clube vendedor. Nós não planejamos cobrir um orçamento deficitário em termos operacionais com alienação de patrimônio. Se vier, vem por acaso. O Santos foi o time que mais apareceu na televisão brasileira nesses 33 meses. Ampliamos as fontes de receita, subimos de 70 milhões em 2009 a 190 milhões em 2011. Ultrapassamos a marca de 30 mil novos sócios da gestão, mais do que nos 10 anos da gestão dele. Hoje nós temos 50 mil sócios adimplentes do Santos. Investimos nas mídias sociais. A Santos TV é a maior TV de todo o mundo. Ela tem uma média de mais de 2 milhões de visitas por mês no YouTube. Mais do que o Real Madrid, mais do que o Barcelona, mais do que os grandes clubes europeus. E é fornecedora de conteúdo para as emissoras de televisão. Temos uma emissorinha de televisão montada que toma o dia a dia do Santos e acaba gerando conteúdo que, distribuídos pelas emissoras de rede aberta e TV fechada, gera a divulgação do nome do Santos e dos seus patrocinadores. Crescimento de valor dramático dos principais em 2010 e 2011, segundo o estudo feito pela BDO, nosso Santos cresceu mais de 45%. Em relação aos nossos companheiros alvinegros, crescendo também, não chegaram aos 15%. Isso é uma demonstração de que a minha tese de que manter o Neymar ela podia ter um efeito perverso no aumento dos custos e não teve. O Neymar, com seus contratos de publicidade, gera um desembolso modesto do Santos para mantê-lo. Mas ele teria a capacidade demonstrada nesse jogo, a capacidade de fazer com que a torcida do Santos cresça. Muitos aqui não são santistas e têm filhos pequenos. Eu sei como é difícil administrar a família com meninos de 4, 5 anos que, apaixonados pelo Neymar, acabam virando santistas potenciais. Tem um exemplo engraçado do filho da Patrícia Morim, minha amiga, presidente do Flamengo, que me ligou depois daquele jogo emblemático que o Santos perdeu e eu não saí triste do estádio, aquele 5-4, o gol antológico do Neymar,
Ela me disse que estava em Orlando, na Disney, com os 4 filhos, e o menorzinho, antes de começar o jogo, disse a ela: mãe, eu tenho uma coisa para te contar que você vai ficar brava. E ela, uma generosa mãe, falou: fala, meu filho, a mãe está sempre aberta aos problemas das crianças. E ele disse: mãe, é que agora eu torço para o Santos por causa do Neymar. Bom, ela me contou e me pediu uma camisa autografada do Neymar. Nesse mesmo dia que ela passou pelo hotel para pegar a camisa do Neymar, que eu tinha preparado, o Santos jogou com o Vasco e perdeu em São Januário. Antes de começar o jogo, o Roberto Dinamite, meu amigo presidente do Vasco, foi ao vestiário e me contou que a mulher dele fazia anos no dia seguinte, e que ela era apaixonada pelo Neymar e queria como presente uma camisa com dedicatória do moleque. Eu dei e ele provavelmente fez bonito para a mulher, dando o presente que ela queria. Mas esse fenômeno é um negócio que independe de mim, não é nenhum mérito meu. Talvez eu tenha tido a coragem de vislumbrar esse cenário como possível, do Santos crescer a sua base permanente de sócios e de torcedores. O Departamento de Futebol de Base avaliou nesse período mais de 12 mil atletas. Os direitos federativos subiram de 51 mil para 73%. Em 2011, as 5 categorias de base chegaram às semifinais do Campeonato Paulista, fato inédito na história do clube. Fomos campeões do torneio de Madrid com o Sub-13, representando a seleção brasileira em pleno estado de Santiago do Chile. Ganhamos a Copa Internacional Eurofala no Sub-20, campeões paulistas no Sub-13 e no Sub-17, além de vice Sub-15 em 2010, campeões paulistas Sub-11 e vice no Sub-17 em 2011. E finalmente o Estatuto, que foi uma obra lapidada durante mais de um ano com a consultoria de um dos mais notáveis escritórios de advocacia do Brasil, submetido à apreciação do Conselho, foi aprovado por unanimidade. E em respeito às disposições do Código Civil, levamos o texto do novo Estatuto à apreciação e aprovação de todos os sócios. E tivemos um resultado de 92% de aprovação. O Estatuto do Santos hoje é um modelo, há coisas ainda a arredondar, como em qualquer trabalho, mas ele foi requisitado pelo ministro Aldo Rebelo, que adorou a ideia e que quer distribuir para os clubes como um esboço de um paradigma de uma nova relação do clube com seus sócios e com o seu patrimônio. Basicamente é isso. Desculpem se me estendi, desculpem se introduzir alguma brincadeira com a minha teoria de que Deus é santista. Não é teoria, é a minha convicção. Espero que tenha sido útil ao conhecimento de vocês e estou aberto se alguém quiser perguntar o que quiser.